Olá, gente, tudo bem? Bom, matando a saudade, voltando aqui para o nosso momento, né? Falar sobre o ASD, o processo de gestão, né? Matar um pouco da saudade, matar a saudade de vocês, poder conversar com vocês, a gente dialogar, né? Depois de tantos escândalos aí, esses problemas acontecendo, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui, trazer novidades, trazer as coisas novas que estão acontecendo, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? E obviamente, para não esquecer, gente, dá o seu like, compartilha isso compartilha com quem não faz, compartilha com quem faz. Aproveita, né? Vamos fazer com que esse canal do GRC seja um canal muito mais proativo para todo mundo. Mas vamos lá ao que interessa, né? Você está aqui, você acessou porque você quer ver o que interessa. Então vamos falar um pouquinho, né? Bom, para quem não me conhece, um pouco aqui do meu currículo, né? Estamos aqui fazendo um trabalho já há algum tempo. Quero deixar bem claro aqui para todo mundo que quem me conhece, isso aqui começou de 2001 para cá, né? Obviamente após o 11 de setembro. Eu era simplesmente um bom contador e aí acabei tendo que me especializar nessas questões de GRC. E vamos lá o que interessa, né? Bom, vamos lá, né? Para quem ainda não sabe, né? Somos autores, né? De alguns dos livros aqui. Esses livros que estão aqui na parte superior são os livros que estão atuais. Estão entre os best-sellers aqui, os cinco aqui da Sampo e o da editora. Vou até aproveitar aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Opa, né? Nós fizemos aqui, ó, gente, aqui, ó, marcador de página, né? Opa, cabeça para baixo, com os nossos livros, né? Para quem não conhece, né? Estão aqui os nossos livros. E vem por aí mais um, que é esse aqui, ó, procedimentos operacionais, normas, procedimentos e mapeamento de processo, com modelos, forma de fazer, de entender melhor, né? O Vlamir Garcia, um amigo meu, ex-aluno meu, né? Tinha um sonho de poder escrever o livro comigo, e agora vamos concretizar esse sonho. E o Rodrigo Bertocelli é o nosso homem do prefácio aqui, né? O Rodrigo, ele é do Instituto Não Aceito Corrupção, né? Fiz questão de convidá-lo e logo, logo vocês vão receber informações sobre o lançamento. Quem ainda não estiver cadastrado na Massa Consultoria, entra no nosso site lá, se inscreva lá no canal e aí quando tiver novidades, essas coisas todas, vocês vão estar sempre sabendo, porque a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então, e hoje, né, para quem não sabe, eu faço parte da comissão de ASD do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, né, onde a gente está falando muito sobre essa questão de governança, a questão ambiental, a questão social, né? Mas para começar, vamos falar o que interessa, né? Eu falo para todo mundo que o GRC é um caminho sem volta. Tanto a estrutura de governança como controles internos de gestão de risco, compliance e uma auditoria de gestão. Porque assim, se você tem filhos e ele está na escola, você faz auditoria, tá? Faça a auditoria, faz. Só faz fazer a auditoria depois que os indicadores de performance dele demonstram uma séria deficiência nas notas, nos exercícios, no trabalho, na lição de casa. E aí você vai começar a fazer auditoria. Como você faz essa auditoria? Vai olhar o livro, o caderno, vai monitorar para saber se ele está fazendo. Então você faz auditoria. Hashtag fica a dica, tá? Então, quando você fala de estrutura de governança, como eu falei lá com o pessoal, com o Neifer, né, da QMS, no Key Class, cara, tá lá no podcast lá da Key Class, nós falamos sobre a estrutura, os três princípios da governança. Prestação de contas é o controle interno e gestão de riscos, responsabilidade corporativa é o compliance e a transparência de como a empresa trabalha. Então, você já tem os três princípios. Equidade, que é o quarto princípio, que fala sobre minoritários e majoritários, isso tem que ter o respeito internamente. Eu digo que sociedade é assim, ela tem, é que nem casamento. No começo tudo é lua de mel, depois vão começar a aparecer os probleminhas, a gente tem que resolver esse processo todo. Poxa vida, Assi, mas não é tão simples assim. Não, lógico que não. Se fosse simples, todo mundo faria. Então, você tem que ter por onde a gente vai processar as mudanças.
Primeiro, tendo um alinhamento entre estratégia e operacional. Tenho visto muitas empresas onde não olha operacional junto com estratégia, que quer que a coisa funcione. Peço proteção a Deus todo dia. Quando eu pergunto, você olhou operacional para montar o seu risco estratégico? Não, não vai ter jeito. A sua governança, a sua estratégia, a cultura da sua organização, como que ela está sendo realizada? Os seus processos, os riscos e os controles, como são gerenciados? O teu compliance e integridade, como que funciona? Então, é muito importante que a gente entenda que tudo isso, né, tem toda uma dinâmica que precisa. Então, como a gente estava comentando aqui, a questão primordial de entendimento dos processos, dos riscos, dos controles, da sua compliance, a sua integridade e o teu processo de gestão. São 5 caixinhas que precisam ser identificadas para propor essas mudanças. Mas, poxa, se não é tão simples, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem noção de como é o modelo, né, o fluxo de decisão na estrutura de governança. Por exemplo, como que funciona? Assembleia, a decisão estratégica são levadas para a votação dos acionistas. Eles têm que entender a estratégia. Eles têm que aprovar isso para que isso funcione, para que o conselho receba essas decisões da Assembleia, tá? E discuta as estratégias para o alcance desses objetivos. O CEO, junto com a diretoria executiva, tá? Ou as diretorias, os directs, né, que a gente fala, são os responsáveis pela execução das estratégias deliberadas em conjunto com os outros diretores, não faz nada sozinho. E para que tem um comitê? Justamente para acompanhar de forma independente diversas frentes, exercendo o papel de fiscalização e aconselhamento. Só que se você implementa o comitê sugere informações e você não utiliza, desculpa, não tem motivo. Só que também não precisa criar um monte de comitês. Cria alguns comitês que sejam mais efetivos, mais produtivos. Poxa vida, se você quer ter um comitê de GRC, de governança, riscos e compliance, pô, olha, não tem fórum melhor para falar sobre controle, compliance e risco. Não precisa ter um comitê de risco, um comitê de compliance, porque não é. A gente vai determinando as pautas do assunto. Então, tem toda essa questão da estrutura, né? Da estrutura, da hierarquia. O conselho com a questão da estratégia, a diretoria executando isso, os gestores colocando isso em prática e os controles sendo evidenciados para o processo no dia a dia. Tá? Simples, mas um detalhe. Eu lembro até, eu vi isso quando foi em novembro de 2021. A Roberta Volpato, lá em Salvador, falando sobre a hierarquia da governança, que é muito importante que as pessoas entendam a hierarquia. Porque é o seguinte, né? Vamos pensar numa questão aqui técnica. As empresas podem ser estruturadas por organogramas ou por fluxogramas. Ou, como eu vejo algumas, com todo o perdão da palavra, isso aqui, gente, eu vou dizer, o material foi desenvolvido pela professora Renata Wada, né? E eu vi isso aqui, achei maravilhoso, porque assim, como que a sua empresa, né? Com os processos, como que eles estão funcionando? Sabe o que acontece? Às vezes a empresa tem, eu tenho ISO. Mas você vai olhar, ela não desenhou um procedimento operacional, ela desenhou um manual operacional com N coisas, com tela de sistema, com um monte de... E, cara, isso não é instrução de trabalho. Procedimento são etapas, é um passo a passo. Onde começa e onde termina o teu processo. Se você tiver alguma coisa, você vai criar um guia prático, um guia de rotina, um manual operacional, que a própria área tem que saber para que o processo funcione, né? Então, você tem maneiras de colocar os seus processos. E às vezes as pessoas gostam de desenhar igual esse aqui ao lado. Ó. Nossa, um louco, uma loucura, você não consegue achar nada dentro do processo. Então, aí vem as 3 linhas, né, do IA, né, que não é mais defesa, tá, gente? Não existe mais a palavra 3 linhas de defesa, são as 3 linhas de gestão, ok? Entre que, qual que é o processo? Melhorar a governança entre gestão, riscos e controles internos, uma clareza no papel de cada um dentro do processo, ter uma questão de supervisão, relatórios compreensivos, abrangentes, que realmente demonstrem informações que as pessoas consigam ler.
tá? Ter uma coordenação entre as linhas, né? Que aqui ainda está até falando sobre linha de defesa, mas ela não existe essa questão, mas quem gosta muito da palavra defesa está utilizando isso ainda, tá? E a redução dos controles duplicados. Por quê? No modelo anterior, você tinha uma mudança, né? Falava sobre os supervisores, que era a auditoria externa, órgãos reguladores, o próprio mercado. Agora não, os prestadores externos de avaliação. Todo mundo que é externo à organização monitora a gente. E aqui você começa a olhar na parte superior, o corpo administrativo é quem vai determinar a integridade, a liderança e a transparência do teu processo. E mesmo assim, no processo de gestão, a diretoria tem que estar próxima da primeira linha e a segunda linha próxima dos dois, para suporte, para dar apoio para que o processo funcione. Então, ter aquelas coisas destacadas, não, tem que estar mais próximo, convidar as pessoas para conversar, para definir o processo. Então, essa questão das linhas, né, que o IA falava de linhas de defesa, era para defender o negócio, mas não é só defender. Nós temos que atacar também, temos que fazer o nosso processo funcionar e a auditoria, ela está mais próxima do negócio, ela participar como ouvinte, como conselheira, para que o processo realmente funcione. Então, você tem que ter uma questão de proteger valor, que é isso que o IA disse na sua última, né, publicação, falando sobre a proteção de valor. É proteger valor para o negócio. O negócio precisa ser protegido. E não tem melhor proteção de quem executa os processos. Poxa, mas isso é difícil convencer os meus gestores da minha empresa a respeito disso. Então, aí vem a questão aqui da chamada pirâmide da arrogância, que é um fenômeno que contamina o ambiente corporativo, empresarial e público, estimula vaidades, desumaniza procedimentos, desfoca o respeito aos seres humanos e substitui valores morais por interesses corporativistas, ideológicos ou de lucro. Então é assim, vamos pensar numa coisa rápida que eu não quero aprofundar, porque até agora ninguém soube explicar para a gente o que aconteceu com Americanas. O que aconteceu com Americanas? Foi falha da auditoria externa? Foi falha da interna? Foi falha do controle? Foi falha do contador? Foi falha do gestor? Foi a pirâmide da arrogância? Foi a falta de honestidade? Até, com todo o perdão da palavra, não vou falar nome de ninguém, mas outro dia perguntaram se o nosso modelo de GRC está falido. Não, o modelo de GRC não está falido. O que está falido é a integridade, é a honestidade das pessoas. Isso está falido. Tá? Eu sou da época, como eu já sou bem mais antigo, que a palavra era cumprida. A gente tinha que cumprir o que estava falando, o que estava fazendo. A honestidade, ela vinha acima de tudo. Mas, e aí? Que eu já venho falando isso há muito tempo, para quem já me acompanha. Eu digo o seguinte: se o contador não aceitasse a fazer mirabolâncias no balanço, não existiria fraude contábil. Existiria fraude financeira. Isso eu posso concordar com você. A fraude financeira, sim, ela aconteceria. A fraude contábil, não. Então, se o contador não aceita fazer o negócio, não vai acontecer. Se o contador não presta muita atenção no que vai ser feito, é um abraço. Então, o que que eu digo para as pessoas? Você pode criar regras, as pessoas têm que cumprir regra. Ó, vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco aqui no prédio. Alguém tocou o alarme de incêndio no andar aqui do prédio. Porque a luz não acendeu e ela achou que era o botão de. Nunca teve tomada para acender luz nos andares. Aí, do nada, achou, apertou o alarme. Aí apareceu lá que era no sexto andar e tal. Vocês não acreditam, o pessoal começou a ligar na portaria reclamando com o síndico porque colocou alarme no prédio. Que é para a própria proteção dele se acontecer um incêndio, porque não tinha isso até um tempo atrás. Ah, eu sou o síndico. Cara, é difícil fazer com que as pessoas cumpram regras.
É difícil fazer as pessoas lerem um regulamento, uma convenção interna. Elas perguntam o que pode e o que não pode fazer ao invés de ler. E quando você coloca alguma coisa restritiva, ela reclama. Só que quando acontece contra ela, ela briga com você. Então, desculpa, não é fácil você lidar com seres humanos. Então, não é o modelo do GRC com normas e procedimentos. É a honestidade das pessoas fazer o correto, não prejudicar o outro, não fazer coisa errada. Sabe? Então, assim, primeiro tem aquela questão de reclamar, aí depois entende que aquilo é um bem para a pessoa. Então, não se assustem. As pessoas, elas querem as coisas, mas elas não querem se esforçar. Elas não querem fazer diferente, tá? Então, é muito difícil. Então, se você pensa num sistema de controles internos, o que é um sistema de controles internos? É um conjunto de políticas internas e externas, procedimentos operacionais, gestores, colaboradores, software e uma boa gestão de negócio. Então, é esse que funciona. Eu não sei te dizer se na Americanas funcionou assim. Mas a gente não precisa ir lá, a gente só vai olhar a Petrobras, o que aconteceu com ela alguns anos atrás, né? O que aconteceu com as empreiteiras, criando empresas fictícias para poder fazer operações fora do padrão. Então, você começa a olhar e começa a se assustar, porque assim, se você esmiuçar tudo isso, você vai ver que faltou ética, faltou conduta, faltou honestidade nas pessoas que estavam fazendo as questões. É se beneficiar com as fragilidades de processo e legislação. Então, essa que é a minha questão primordial aqui, né? Então, o COSO 2013, ele fala que a atividade de controle começa assim: a organização deve implantar a atividade de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática essas políticas. Então, preciso ter normas, diretrizes, leis, regulamentações e orientações. Eu tenho que ter procedimentos, eu tenho que ter controles manuais, guia de rotina, guia prático, sabe? Que as pessoas consigam fazer o trabalho mesmo quando a outra não está presente. Sistema, software, metodologia, gestão de negócio, como que isso funciona dentro da sua organização. E, obviamente, né, dentro dessa linha, pessoas, quem são os gestores, colaboradores, quem faz, quem aprova, quem valida, entre outros processos internos. Isso é um sistema de controle interno que falha em muitos lugares. Porque as pessoas não querem ler normas, não querem ler procedimentos, as pessoas não têm, às vezes não têm nem procedimento, não tem sistema adequado, não tem pessoas que cumpram isso. Então, assim, não é o modelo de GRC que está falido, tá? A ética está falida. Sabe, aquela questão das pessoas tentar se beneficiar com a fragilidade dos outros. Ser honesto nesse país é ser tomado de tonto, de trouxa. E eu vou morrer tonto, trouxa. Nunca vou querer pegar nada que é dos outros para mim, tá? Essa questão primordial nossa aqui. Então, se você quer pensar em, vamos agilizar o processo, se não, não. Toda vez que alguém fala em agilizar, ele vai fragilizar. Porque as organizações passam a conviver com as mais variadas iniciativas de gestão do conhecimento e a tentativa de agilizar o processo pode causar mais problemas do que soluções. Devemos avaliar a situação e os riscos antes de iniciar qualquer processo. Eu tenho falado isso há muito tempo, gente, porque assim, não é colocar um software, é entender como o processo funciona para que o software seja uma ferramenta de gestão. O software ele tem que auxiliar a gente, e aí eu vou aproveitar aqui o ensejo, eu vou até responder uma pessoa que entrou em contato com a gente no nosso canal do YouTube, foi o André Valdir, tá? Ele diz assim: por gentileza, poderia comentar sobre as melhores formas de acompanhar os indicadores, controles internos gerados após o trabalho do walkthrough, né? Porque tem um vídeo no nosso canal que fala sobre o walkthrough. E assim, cara, eu tenho que evidenciar se aquilo que está escrito está sendo feito. É assim que eu vou evidenciar, viu, André? Se o processo está ok, está adequado, se ele funciona ou não. Pô, às vezes você pode ter uma empresa com N sistemas, mas os sistemas não se conversam, e aí as fragilidades vão acontecendo, cara.
Alguém foi lá e sentou com a pessoa para mostrar aqui onde está a fragilidade? Não. Ah, está funcionando até o dia que não funciona. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Antes de você buscar um software, faça a gestão do conhecimento, entenda o que fazem, por que fazem, como fazem, onde fazem. Aí depois você vai conseguir. Então, no walkthrough, é acompanhar o processo e depois voltar, André, e redesenhá-lo. Eu vi você fazendo isso, mas não está escrito aqui. Ou eu vi escrito aqui e não vi fazer. Opa, onde está o erro? Vamos ajustar isso. Aí você melhora a forma de criar indicadores. Poxa vida, Oace, a controladoria tem que acompanhar o inventário? Óbvio que sim. A auditoria tem que acompanhar o inventário? Óbvio que sim. Mas quem é o responsável pelo inventário? Quem cuida do imobilizado e quem cuida do estoque. Ele é o responsável, mas alguém tem que acompanhar para ver se o processo está adequado, se está fazendo dentro das regras, se aquilo faz sentido. Ele tem que prestar conta do que está lá. Ah, mas não sou só eu que mexo. Então temos um outro problema. Então é isso que eu falo para as pessoas. Antes de avaliar qualquer coisa, entenda como processo, porque o risco já está inerente. Você só não sabe que ele está lá. Aí, num programa de compliance, né? Quais são os benefícios para a organização? E aqui eu estou, né, parafraseando Márcia Pereira, tá? Professora Márcia Pereira, tá? Minimizar o impacto do risco sobre o próprio negócio, questão de fraude, questão de corrupção, desvio de septo, sei lá, o raio que, né? Gerar mais confiança no mercado, porque veja só o que aconteceu com Americanas, e aí você vai ver o impacto que aconteceu com fornecedores. Pô, tem fornecedor que 40, 50% do faturamento dele era com Americanas. Ela suspendeu todas as compras. E agora? Faz o que para a lojinha funcionar? Não tem como. Oferecer mais conforto e segurança para tomar decisão. O que, que eu tomo de decisão dentro do processo? Eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo e quero tomar decisão. Como reduzir a multa quando eu tiver um acordo de leniência que eu tenho que fazer, né? E o aumento do valor de mercado, como que funciona isso? Como que eu vou valorizar melhor a minha empresa se eu não tenho noção do que é feito? É muito difícil porque você tem que saber que aí é a questão que eu vou falar uma coisa que eu tenho, aproveitando o ensejo aqui, tá? Vou até. Ah, o ISD foi. Não, não foi falha do ISD, foi falha do DI. O DI mal feito, que é uma governança, que é a questão da gestão mal feita, ele afetou o social, porque vai afetar empregos, todos os terceiros envolvidos, todo mundo envolvido com aquilo, e, obviamente, o ambiental, não sei o que vai acontecer. Não sei medir isso. Sabe por quê? As pessoas estão querendo criar indicadores de risco climático sem entender o risco operacional, sem entender o ambiental. Ah, quanto que a sua empresa emite de CO2? Falei assim, mas não existe só a minha empresa no meu município, tem outras. Por que que eu vou ser punido e a outra não? Então, a gente começa a querer criar indicadores de coisas que eu não sei justificar. Você tem que criar indicadores daquilo que é de sua gestão. Esse é o princípio básico que às vezes falta em algumas organizações entender melhor o que é feito. Então, gente, é assim. O ISD não é falha de ISD, é falha de governança, falha de gestão, falha de caráter, falha de um monte de coisa que está dentro do processo. Então, preste atenção no que a gente está falando aqui, tá? Muita atenção. Mas olha essa questão, como que funciona isso? Por que que isso está acontecendo? Por que que as pessoas estão sofrendo tanto? Porque às vezes falta o princípio básico que é uma boa gestão. Mas, poxa vida, então quer dizer que não é só a questão do compliance? Não, o compliance é uma ferramenta que deveria estar embutida no seu dia a dia. Então você começa a olhar o seguinte: tenho que mapear os processos? Tenho. Tenho que avaliar os acessos aos sistemas? Tenho. Analisar nossa vulnerabilidade? Tenho. Quem são os responsáveis? Botar isso na minha matriz de risco e criar uma gestão de crise. Eu acabei de falar com vocês aqui no vídeo. Nós montamos um sistema aqui de combate a incêndio. Criticaram por que que nós colocamos isso. Pode acontecer isso. Ah, o síndico criou mais um barulho no prédio. Eu tenho culpa que uma criatura
apertou, acionou o alarme, porque ela estava querendo acender a luz, e tá lá, né? Negócio de incêndio, né? Então, gente, é complicado isso, né? De fazer as pessoas. Então, quais são os principais riscos do seu negócio? A questão do crédito, é o socioambiental, cibernético, segurança da informação, compliance, o operacional, regulatório, a terceirização, a qualidade, proteção de dados. Né? Segundo a pesquisa da KPMG aqui de 2021, riscos operacionais e riscos regulatórios são percebidos como as principais preocupações pelas empresas brasileiras. Lógico, as pessoas não cumprem as regras, elas arrebentam com o teu processo operacional em prol de resultado, em prol de fazer as coisas, né? Pô, outro dia eu cheguei no cliente, falei que o marketing tinha que participar da operação. Falei, não, você tá louco? Falei, não, meu amigo, você divulga a sua marca como? Então, às vezes, a coisa é feita e as pessoas não entendem essa questão de como ser implementado isso, né? Aí você começa a olhar o risco operacional, que o risco é decorrente de pessoas, sistema, processo, fatores externos, possibilidade de ocorrência de perda. Pode acontecer o risco operacional por fraude interna, fraude externa, demandas trabalhistas, práticas inadequadas com clientes, produtos e serviços, a lavagem de dinheiro aí, danos aos ativos físicos, né? Interrupção das atividades, falha de sistema, falha na execução, cumprimento de prazo, gerenciamento das atividades. Então, o risco pode ser proveniente de pessoas, né? Como que eu posso proteger as vidas, os empregos terceiros da sociedade? Aí, os meus processos, manter a cadeia de valor com processos e responsabilidades funcionando adequadamente e, obviamente, tecnologia. Proporcionar suporte nas operações de forma sustentáveis para o próprio negócio. Aqui, gente, são os três riscos internos que vão acabar afetando o seu negócio. Qualquer coisa acima disso aqui é um adicional, mas os principais estão aqui. Mas, poxa, se não é fácil lidar com vocês, pessoas, processos, tecnologia, então. Se fosse simples, todo mundo estava fazendo, né? Então, você tem fator destaque do risco operacional. Pessoas, pode acontecer fraude, erro não intencional, a qualificação, conduta antiética, tudo isso pode acontecer no dia a dia do seu trabalho. Nós colocamos isso até no nosso livro de gestão de risco, para quem não conhece, né? Vou até apresentá-lo aqui, ó. Ó, gestão de riscos com controles internos, tá? Esse aqui está entre os 10 mais vendidos da Amazon, né? É um dos best-sellers da Sampo Editora, tá bom? Já estamos aqui há algum tempo lidando com essas questões todas. E aí, para quem não sabe, hoje eu sou do Conselho Fiscal da CDP Latinoamérica, tá? Que o presidente é o Ademir Lopes Carvalho. Eu já estou lá há algum tempo lá como conselheiro fiscal da CDP, e a CDP tem materiais aqui, ó, da estratégia para ação, os impactos climáticos e a capacidade de adaptação dos estados e regiões da América Latina. São documentos que você pode obter lá gratuitamente, tá? Agir urgentemente para assegurar um futuro resiliente, adaptação em cidades na América Latina. São documentos, são materiais que são preparados pela CDP para essa questão de mobilidade, de meio ambiente, sustentabilidade, em que você pode obter isso lá, tá? Diretamente lá no site. Para quem não acompanha, a CDP está no LinkedIn, no Twitter, no YouTube. Acompanhe lá, tá bom? Para vocês entenderem, procurar mais informações sobre essas questões. E eu vim aqui mostrar para vocês que eu não estou há pouco tempo nisso, já faz algum tempo que eu estou aqui, né, lidando com todos esses processos. E aí, com tudo isso nós estamos falando, ISD ou ASD, tá? A diferença é que um é environment, outro é ambiental, outro é social e governança, tá? Então, para falar sobre as melhores práticas do negócio, né? A gente fala sobre a questão, né? Ela não fala só dos não financeiros, né? Ela está jogando da questão financeira toda, tem um financeiro, aquilo que eu faço, aquilo que eu demando, as pessoas são envolvidas, é que elas são impactadas com a decisão da minha empresa. Americanas, ela vai causar um problema social, porque muitos empregos vão fechar, muitos empregos serão
perdidos, a menos que alguém incorpore tudo isso. Ah, mas ela entrou com cooperação judicial, mas ela tem que ter condição de honrar isso nos próximos anos, gente, senão entra em falência. Os bancos, né, que financiaram toda essa briga, ainda vai ter muita briga para ver ainda, e a gente vai acompanhar isso para saber tudo que aconteceu, porque até agora a gente não sabe qual que é o verdadeiro valor, né, do rombo lá, tá bom? Então eu não vou nem começar a falar nada aqui que eu posso ser uma pessoa, né, subjetiva, eu só estou dizendo sobre os processos como devem ser realizados, ok? Então você fala sobre a questão, né, da adoção do ESG, uma verdadeira mudança. Você tem que ter regras. A gente, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade está preocupado em capacitar os escritórios de contabilidade para que eles possam prestar serviço para os seus clientes, mas eles têm que implementar primeiro dentro de casa. Como que vai funcionar isso? Entender como fazer a gestão disso, né? Então, a gente usa isso para minimizar impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo, responsável para as pessoas. Pô, legal, mas as pessoas que estão à frente das empresas, as pessoas que estão à frente do governo também têm que lembrar disso. O que que eles estão fazendo, né? Vou fazer um outro comentário aqui, tá? Quantas pessoas vivem em área de riscos nas cidades? Todos os anos nós temos essas catástrofes. Por quê? Falta gestão pública de risco. Não poderia permitir as pessoas morarem em área de risco. Ah, mas isso não é muito legal, porque eu preciso de voto. Enquanto a gente trabalhar questão política por voto, nós vamos ter esse problema, gente. Todo ano chove, em algum lugar acontece uma catástrofe, como aconteceu agora aqui no interior de São Paulo. Tempos atrás foi no Rio de Janeiro, todos em Minas, Santa Catarina, em vários lugares isso acontecendo, né? Então as pessoas precisam pensar mais nessa questão. Então, se você pensa, né, em implementar um processo, primeiro, alinhe a sua governança e os impactos. Implemente controles mínimos exigidos pela governança e pela gestão. Tenha uma gestão de compliance, integridade e prevenção a crimes de lavagem de dinheiro muito bem evidenciado. E detalhe, não pense em órgão público, pensa na sua empresa, porque o órgão público ele tem um jeito de sanar o problema dele, e nós não, né? Implementação e análise de riscos, plano de continuidade, gerenciamento de crise, entenda o teu processo operacional. Então, se você quer implementar um ASD adequado, tem que ter isso implementado dentro do seu processo, tá? Bom, caso vocês tenham alguma dúvida, entre aqui no canal, faça um comentário aí, coloque os seus comentários, tá? Sigam a gente aí nas redes sociais, nós temos aqui os nossos, né, o blog, tem o nosso Instagram, tem o meu Facebook, o LinkedIn, né? Tem o Twitter, né? Nosso e-mail aqui da Massi. Quiser entrar em contato, fique à vontade, gente. Estamos à disposição para poder ajudar. Atrapalhar, eu sei que eu não vou, mas ajudar, a gente vai sempre tentar ajudar. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um propósito de vida e eu já venho conquistando esse propósito agora. Em abril, a Massi faz 18 anos. Eu só entro para poder fazer um trabalho se for para fazer melhor, se for fazer bem. Para fazer de conta, eu não faço. E vou ser sincero, o que eu tenho visto, né? De DPO Ilha da Fantasia, que tem entrado em empresas aí, feito uma lambança de trabalhos horríveis, muito mal acabados. Matriz de risco, que foi feito com mediunidade, verdadeiros médiums. Não conversa com ninguém, monta uma matriz do risco do nada. É, compliance samambaia, pessoas assim que não são efetivas, não são efetivas no que fazem e samambaia porque só está enfeitando, realidade nenhuma. Então, cuidado com isso, tá? E outra coisa, é, certificações. Antes de certificar, conheça o que você está fazendo. As normas ISO, elas certificam, só que são as normas ISO que possuem final 1, 2, 3 e assim por diante. As finais 0, elas não certificam. Elas são diretrizes, tá? Então, você está fazendo um curso de especialização, mas não está certificado em ISO 31000, porque a ISO 31000 não certifica, ok? 31000, 37001, 37301,
tá? 27.001, 14.001, 9.001, ela sempre vai ter um numeral ao final para certificação, seja da empresa, seja do profissional gabaritado. Então, são dicas que eu estou trazendo aqui para vocês para que a gente possa entender melhor. Gente, o meu recado era esse, para voltar, aproveitando então, feliz ano novo, né? Porque acabou o carnaval, diz que o Brasil só começa depois do carnaval, então feliz ano novo. Estamos aqui. Conto com a colaboração de vocês, com o apoio de vocês para o nosso canal crescer, aumentar mais aí os seguidores, o pessoal que possa contribuir. E caso queira mais alguma coisa, entre em contato com a gente, tá? Eu estou à sua disposição. Um beijo para todos vocês e até a próxima.